Uma terceira implicação, então, de se crer no sola escritura é crer na sua suficiência. E aí nós voltamos, então, para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou inverter aí os pontos. Lendo esse segundo ponto, então, Kevin Van Hooser ele vai levantar um questionamento. Mas quando nós afirmamos suficiência, ela é suficiente para quê? Porque aí alguém pode pegar as escrituras, um cristão sincero pode pegar as escrituras e querer que ela diga, por exemplo, com quem ele vai casar. A escritura não nos dá todas as receitas de culinária que a gente precisa. Então, a escritura ela é suficiente, nós não precisamos de mais nada, de nenhuma outra coisa. Ela diz com quem nós vamos casar, onde nós vamos trabalhar, qual é a nossa vocação e tudo o que devemos fazer como filhos de Deus. Ela é suficiente para quê? E ele responde: para tudo o que foi dado por Deus. A palavra de Deus ela é útil para todo o propósito, o bom propósito de Deus. Lembrando das palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 55 do seu livro, ele diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela faz tudo aquilo para o qual ela foi designada por Deus. A Escritura então cumpre o seu propósito. Paulo então escreve que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil, ou seja, ela é suficiente, ela é útil. Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós cremos que o grande propósito de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho, é nos fazer obedientes, é nos fazer viver para a sua glória. O Catecismo de Westminster vai dizer que Deus criou o homem para a sua glória e para alegrar-se nele para sempre. A Escritura, então, é a regra que Deus deixa de como nós devemos, então, glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Então, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender quando nós não estamos andando no caminho correto, corrigir, nos educar na justiça, ou seja, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura, então, nos habilita para glorificar a Deus. Por isso ela é suficiente para tudo que foi dado por Deus. A Escritura, então, cumpre o eterno propósito de Deus. A Escritura, ela é, então, materialmente suficiente para o testemunho do conteúdo proposicional, ou seja, para o propósito dela. O conteúdo, ou seja, a apresentação de Jesus Cristo como meio de salvação, e para a transmissão da força ilocucionária, o convite ou chamado a ter fé nele. A Escritura, então, ela transmite o seu conteúdo de uma maneira eficaz. Os seus arautos, então, podem anunciar o seu conteúdo proposicional e conduzir e chamar, fazer o convite e o chamado para ter fé em Jesus Cristo. E a Bíblia, então, é suficiente para essas coisas. A Escritura, então, interpreta as Escrituras. Quando nós afirmamos a suficiência das Escrituras, nós afirmamos que a Escritura interpreta as Escrituras. Essa é uma expressão central aí do sola Escritura. A Bíblia interpreta a Bíblia. Com isso, nós não estamos dizendo que a Escritura ela elimina a necessidade de intérpretes externos. Um texto que não está aí, mas que nos lança luz sobre essa verdade, é o texto lá de Atos, capítulo 7, em que Filipe ele esclarece as Escrituras para aquele etíope que vai ali lendo o texto de Isaías, mas ele diz: eu não compreendo o que eu estou lendo porque não tem quem me explique. Então, ali nós vemos aquilo que Van Hooser explica muito bem no seu livro, de que a teologia bíblica, ou seja, quando nós nos aproximamos da Escritura, a teologia bíblica ela expressa aqui o conteúdo da Escritura, aquilo que está afirmado na Bíblia no seu conteúdo, no seu contexto histórico, aquilo que a Bíblia afirma, aquilo que de fato a Bíblia diz. Então, a teologia sistemática é a sistematização dessa teologia bíblica. Então, como muitos afirmam, a teologia bíblica ela não é superior, de uma certa forma, à teologia sistemática. Ela só tem ênfases diferentes. A teologia bíblica, então, mostra o conteúdo das Escrituras, aquilo que a Escritura diz, no seu
contexto histórico. A teologia sistemática, então, pega os temas centrais das Escrituras, o tema do grande enredo da Escritura, e sistematiza esse grande enredo da teologia bíblica em temas centrais ali que nos esclarecem o conteúdo das Escrituras. Então, de certa forma, os exegetas são necessários. Os intérpretes da Escritura são necessários para sistematizar e esclarecer as Escrituras para as pessoas que não compreendem. Então, é isso que a Confissão de Fé de Westminster fala aí no capítulo 1, no ponto 6, diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. Então ela é suficiente. Por quê? Porque nós unimos tanto o ponto da clareza como o ponto da suficiência. Ela é clara e é suficiente para que o conselho de Deus concernente à sua glória, salvação, a fé e vida do homem está declarado na Escritura. É expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescenta em tempo algum. Então, quando nós afirmamos suficiência, nós estamos dizendo também que nós não podemos acrescentar nem tirar nada da Escritura. Se ela é suficiente, ela não precisa de acréscimos ao seu conteúdo. Nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, aqui é um porém, porque se nós cremos e afirmamos que nós não necessitamos de nenhum acréscimo da Escritura, nem por novas revelações do Espírito, como os autores bíblicos inspirados receberam do Espírito revelações, nem tradições humanas que acrescentam alguma coisa à Escritura, mas nós reconhecemos ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. É isso que nós afirmamos já anteriormente. O Espírito então ilumina para que nós possamos entender as Escrituras. É necessária então essa iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus, o governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Ora, se há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus, o governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre deve ser observado. Então, como eu citei aqui, a teologia sistemática, os concílios, por exemplo. Ao afirmar sola Escritura, não estamos desprezando os concílios, que foram momentos históricos da igreja em que a igreja se reuniu para, de fato, se esforçar para entender aquilo que a Bíblia afirmava sobre determinados pontos doutrinários da Escritura. Então, onde é que o Espírito Santo ilumina o nosso conhecimento para a correta compreensão da Escritura e exposição da mesma? É na comunidade de fé. Kevin Van Hoosen, então, no seu livro, ele vai colocar o papel da comunidade, o papel dos seus líderes, num papel importante aí na autoridade interpretativa das Escrituras. Então, é na igreja, Filipe, então, lá no texto lá do eunuco, do etíope, ele demonstra ali o papel da igreja, daqueles que foram alcançados e regenerados, iluminados pelo Espírito de Deus. Porque o que é que nós lemos lá em Atos? O etíope está lendo as Escrituras, ele está lendo Isaías, e ele não está compreendendo. Ele diz, porque não tem ninguém que me ensine. E Filipe então começa a dizer que aquilo que Isaías escreveu é sobre Cristo. Então, Filipe está pegando um tema da Escritura, do Evangelho, que é central em toda a Escritura, e explica aquilo que Isaías profetizou lá atrás, apontava para a realidade em Cristo Jesus. Então ele faz ali o papel de ensino da comunidade
o ensino daquilo que de fato a Escritura diz. Por isso, então, a Escritura ela é suficiente, mas não elimina ou descarta algo que é muito importante, que é primeiro a necessidade da iluminação do Espírito, mas algo que nós vamos desenvolver mais adiante, que é o papel da comunidade na interpretação das Escrituras. E por último, aí na apostila de vocês, uma última implicação do Sola Escritura, de se crer no Sola Escritura, é crer na sua finalidade. A Bíblia, então, foi escrita com um propósito. A finalidade das Escrituras, então, é apresentar Cristo, que é o ponto central da revelação do Evangelho. Afirmar o Sola Escritura é compreender essa finalidade. A Bíblia, então, foi escrita, por mais que há diversos temas secundários espalhados pela Escritura, há um tema central, uma finalidade central, que é apresentar Cristo, o ponto alto da revelação, central da revelação do Evangelho. O autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, a finalidade das Escrituras, os profetas falaram muitas vezes outrora, de diversas maneiras receberam a revelação de Deus. Ela está exposta ali nas Escrituras no Antigo Testamento, mas o autor de Hebreus vai dizer que nos últimos dias ele tem falado por meio do Filho, que é o herdeiro e que é a exata expressão do seu ser. É o ponto alto da revelação. Cristo, então, é o ponto alto da revelação. Então, após ele, depois de Cristo, Deus não tem mais o que nos dizer, a não ser o que ele nos disse em sua palavra, nas Sagradas Escrituras. A palavra de Cristo, então, é exposta, claramente exposta pelos apóstolos do Novo Testamento. Em João 17, capítulo 3 a 8, você pode ler aí na sua casa, acompanhando essa aula, lá na oração de Cristo, na oração sacerdotal de Cristo, ele diz claramente que ele cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado. Ele orando ao Pai, ele diz: eu ensinei, eu aguardei esses discípulos, eu ensinei as coisas, eles agora entendem que eu fui enviado pelo Senhor, que eu sou o Messias. E aí depois, Jesus vai dizer para esses mesmos apóstolos que ele vai enviar o Espírito, esse Espírito vai lembrar eles de todas as coisas que ele ensinou. E o Espírito então ilumina, inspira esses autores, esses discípulos, os apóstolos de Cristo, e eles então escrevem ali a revelação do Senhor, a revelação de Cristo, a palavra de Cristo. Então os apóstolos permanecer, como a igreja lá em Atos permanecia nas palavras dos apóstolos, era permanecer nas palavras de Cristo. Chegando aí então a praticamente o final da nossa aula, diante de tudo isso que nós vimos, nós concluímos afirmando então aquilo que o Sola Escritura de fato é. Van Hooser vai usar uma expressão que eu coloquei aí, que eu acho muito esclarecedora sobre o que de fato é o Sola Escritura, ou o que é afirmar somente a Escritura. O Sola Escritura, ou a Escritura, então, ela é, a partir do entendimento do Sola Escritura, o modelo de autoridade interpretativa. Ela é, então, a regra infalível e suprema de autoridade, mas não é a única fonte de autoridade sobre a igreja. Ela está acima, mas há outras fontes que são subordinadas. Então, o Sola Escritura, de fato, significa que a Bíblia somente é o padrão normativo supremo da fé e da vida. A expressão norma, ou a expressão normativo, ela é essencial para entender o papel das Escrituras como modelo de autoridade interpretativa para a igreja. Ela é o padrão normativo supremo da fé e da vida cristã, naquilo que cremos, naquilo que afirmamos e daquilo que vivemos como igreja. A Bíblia, então, a Escritura, é a norma normans, que significa a norma reguladora ou a norma sem norma. Não há uma norma acima das Escrituras. Não há algo que determina aquilo que a Escritura é.
mas a autoridade que nós confessamos do autor das Escrituras faz com que a Escritura seja a norma que regula todas as outras normas, todas as outras fontes de autoridade. A Escritura é a norma normans, a norma que regula ou a norma, então, sem norma. Não há norma, não há padrão acima das Escrituras. Então, isso vai de encontro, por mais que há um papel importante na comunidade de fé, na tradição cristã, na interpretação, na teologia, nos mestres que estão sobre a igreja, mas todas essas autoridades estão subordinadas à Escritura. Então, todas essas coisas, nós podemos chamar elas de norma, normata, tradição da comunidade de fé. Quando nós falamos de tradição, irmão, nós estamos falando de todo o avanço teológico da história. Os concílios, os escritos teológicos, os credos, tudo aquilo que nós temos como a teologia na história da igreja, o próprio fato histórico da Reforma Protestante, nós estamos incluídos aí na tradição da comunidade de fé, nas práticas da tradição da comunidade de fé. Ela é a norma normata, ou seja, a norma que é regulada pela norma reguladora, que é a Escritura Sagrada. Então, nós podemos afirmar aí que a tradição da comunidade de fé é uma autoridade que é derivada ou ministerial, quando comparada, então, à autoridade magisterial das Escrituras. Isso precisa ficar claro, isso aqui é central em toda a nossa aula. A igreja, então, a comunidade de fé, tem uma autoridade derivada ou ministerial. O que é que isso corrige? Essa ideia, então, corrige a ideia de alguns de que eu posso ficar na minha casa lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia e vivendo a Bíblia sem a comunidade de fé. Porque se a Bíblia ela é somente, se a Escritura ela é sozinha, suficiente como regra de fé e prática, para que eu vou estar no contexto de igreja? E aí, então, as acusações sobre o Sola Escritura são sempre em cima dessas verdades. Que o Sola Escritura, então, ela teria destruído a catolicidade da igreja, é o que nós afirmamos já anteriormente. A unidade da igreja, a importância da comunidade de fé nos seus concílios, na teologia, os seus líderes, os pastores, os pregadores do evangelho. Então, o Sola Escritura não elimina isso. Somente, então, da Escritura não é o solo, aquilo que a teologia vai chamar de solo Escritura, em que a Escritura está ali sozinha e não precisa mais de nada. Mas o Sola Escritura coloca a Escritura acima de todas as outras coisas. Então, a Escritura regula a vida da igreja, aquilo que a igreja afirma, prega, vive, e então as outras autoridades estão subordinadas. É aquilo que então Van Hooser vai expressar muito claramente. Aí, o Sola Escritura então produz um biblicismo crítico. O que significa esse biblicismo crítico? Esse biblicismo crítico afirma a autoridade suprema, que é a magisterial, que é a Escritura, o significado preciso e a verdade unificada da Escritura, que é o biblicismo, é aquilo que a Bíblia diz, né? O significado preciso, a doutrina, a verdade da Escritura, reconhece esse biblicismo crítico, então reconhece ao mesmo tempo a autoridade secundária, que é o ministério dado por Deus, pelo Evangelho, pela própria Escritura, o ministério, que é uma autoridade secundária, e também afirma e entende a pluralidade e a falibilidade das interpretações humanas. Então, as interpretações elas têm um local, mas elas são interpretações humanas e falíveis. Então, essa é a parte crítica que o Sola Escritura ele produz, um biblicismo que é crítico. Então, percebemos, quando essa norma reguladora, ela não é respeitada, como a norma das Escrituras ela não é observada, nós temos então aí vários movimentos equivocados que colocam então outras normas ou outras coisas como autoridade final sobre a espiritualidade ou a vida comum, né, como regra ali para a igreja, como algo que normatiza a vida da igreja. Então, o catolicismo romano vai colocar a tradição da igreja acima da autoridade das escrituras. O pentecostalismo, então, quando em sua prática, por mais que na teoria não afirme, mas na prática
coloque a experiência acima, coloca a experiência acima da norma das escrituras. Então, muitas vezes, a experiência é determinante, e não a experiência determinada pela norma das escrituras. E o liberalismo pela razão. Você pode ler todos os movimentos, a teologia liberal e outras teologias contemporâneas que vieram após o liberalismo teológico, que tiveram ênfase ou fizeram teologia a partir de outras coisas que não a Escritura Sagrada. Então, eles não tinham a Escritura como central. A partir do momento que autores, teólogos começaram a ler as Escrituras a partir de um viés ideológico, enfim, a partir de outras fontes, eles acabaram acrescentando coisas à Escritura. Então, irmãos, a Bíblia, a nossa sola Escritura, deve afirmar isso. E nós devemos permanecer nisso. Sola Escritura diz que a Escritura Sagrada é a nossa regra última, infalível e suprema de fé e prática, regulando e normatizando todas as outras autoridades. Então, irmãos, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu quero ressaltar mais uma vez a importância dos irmãos lerem a apostila, não ficarem apenas só nessas videoaulas, mas lerem a apostila de vocês. Então, né, para essa aula, vocês vão ler a lição 3 da apostila, das páginas que vai da página 66 até a página 85, e responder o questionário das páginas 84 e 85. Isso é muito importante para fixar todo o conhecimento estudado. Além disso, comprem o livro que eu já passei para vocês, que é o livro Autoridade Bíblica Pós-Reforma, do Kevin Van Hoosen. Então, muito importante ler esse livro para essa disciplina. Ok? Então, até a próxima aula. Deus abençoe.